Bom dia, Júlia. O que teremos de diversidade nesse Web Summit? Bom dia, gente, tudo bem? Bom, hoje eu preparei, após algumas semanas trazendo questões relacionadas às questões raciais, que de fato, né, são as questões nas quais eu percorro um território maior, justamente por ter a minha trajetória, né, dentro da luta pela igualdade racial. Você respirou, vou te interromper. Me fala do prêmio que você ganhou, que precisa ser divulgado, por favor. Parabéns, inclusive. Que orgulho de você. Obrigada, fui pega de surpresa. Essa é a ideia. Obrigada. Bom, eu tive o prazer de ser premiada na WTM, que é uma das maiores feiras de turismo da América Latina, no eixo de turismo fora do eixo, e votação de 36 júris referência, né, na área do afroturismo, justamente em reconhecimento ao meu trabalho com Rotas Afro, que é um trabalho onde eu percorro as histórias das cidades do estado de São Paulo, recontando as histórias a partir da perspectiva afro-referenciada. O destaque do Rotas Afro esse ano foi justamente pelo fato da gente utilizar a realidade virtual e aumentada para potencializar, né, a reconstrução desse patrimônio. O Rotas Afro atualmente tem 12 obras, né? São 6 obras de realidade virtual. Temos VR 3D, VR 360 e temos também algumas obras de realidade aumentada, onde, ao contar essas histórias, nós percebemos que algumas personalidades negras não eram valorizadas, então a gente reconstrói elas com a proposta de monumentos. Então, se você já imaginou uma cidade com monumentos negros, o Rotas Afro propõe essa possibilidade. Então, eu tive o prazer de ser premiada junto com colegas incríveis e fico muito contente pelo reconhecimento. Obrigada. Parabéns, querida. Muito bem. Aí leva toda a tua expertise aqui para a visão da diversidade no Web Summit. E aí, justamente, eu trago hoje uma perspectiva de gênero, né? Eu gosto muito desses eventos, como o Web Summit, em que eles trazem essas propostas sólidas de inclusão, né, e de inserção de gênero, de raça e das diversidades todas para o evento, né? Então, a promoção, né, de ingressos para mulheres é de fato atuar dentro de um problema real, né? Já que as pesquisas mostram para a gente que não é de hoje que mulheres são historicamente negadas, né, nos ambientes da tecnologia, nos ambientes de inovação e justamente no mercado de trabalho, né? Ainda hoje a gente discute salários igualitários, né? Se a gente vai para uma perspectiva de raça, então, piorou. Mulheres negras são historicamente, estruturalmente negadas, né, nos ambientes de trabalho onde elas têm um potencial de carreira, onde elas podem pensar futuro, né? Então, eu gosto muito. Eu queria trazer essa perspectiva do Web Summit. Ainda assim, eu gosto de trazer, eles colocaram numa aba do site, né, do Women in Tech, várias mulheres que já participaram do Web Summit, e eu achei isso muito interessante, porque a gente pode, além de saber mais da história delas, né, acompanhar os projetos nos quais elas são envolvidas, mas ainda assim existe uma falta de mulheres negras presentes. Isso é importante ser mencionado, para que a gente possa cada vez mais incluir mulheres negras na pauta central da tecnologia, já que a proposta é que a gente cada vez mais inclua as pessoas nesse debate. E aí, eu recebi recentemente um relatório, né, da Women Tech Network, que é uma organização global que atua para ampliar a presença e a liderança de mulheres na tecnologia, né? Elas promovem eventos, mentorias, programas de aceleração, voltados especialmente para mulheres e pessoas de gêneros subrepresentados. E elas têm uma comunidade em mais de 100 países, são enormes, e a WomanTech é uma referência quando o assunto é diversidade e inclusão no setor tech. Eles produziram um relatório interessante sobre quebrar barreiras, né? O nome do relatório é Breaking Barriers, Women in Tech Leadership, Survey Report. Então, foram conduzidas uma pesquisa, metodologia, foram questionários e entrevistas qualitativas com mulheres de diferentes níveis de carreira. Ao todo, foram 5.000 mulheres em diversos países e o foco foi compreender barreiras enfrentadas por mulheres para alcançar cargos de liderança no setor da tecnologia. Os dados não são novidade, né? Então, pensando no viés de gênero e na discriminação sistêmica, 72% das mulheres
entrevistadas relataram ter enfrentado discriminação ou assédio no trabalho, né? Isso não é só sobre uma diversidade numérica, são sobre estruturas que continuam reforçando desigualdade. Quando eu trago aqui no Trends, né, conceitos como colonialismo digital, racismo algorítmico, eu estou trazendo a base e o cerne da questão. Essa questão, quando não é resolvida, ela traz consequências. As consequências estão sendo trazidas nesse relatório como exemplo. Eu achei interessante que eles colocaram uma das perguntas do relatório foi sobre a síndrome da impostora, né, e a falta de confiança de mulheres na área, né, 85% já se sentiram autossabotadas ou têm insegurança profissional, mesmo em cargos executivos, né? Mostrando aí que o problema ele é transversal, não é apenas uma questão de inserir e trazer uma vaga interessante para uma mulher, é uma questão de pensar toda uma saúde mental e uma cultura organizacional para que essa mulher seja inserida e também tenha uma carreira, né, e possa ter uma carreira de continuidade nesse espaço de poder, por exemplo, né? Outra coisa que eu achei interessante é que eles separaram essa pesquisa, né, por alguns eixos, e um dos eixos era a questão da cultura organizacional. O relatório ele vai frisar muito essa questão de que não adianta apenas oferecer cargos, é necessário a construção de uma cultura. Sendo assim, apenas 21% das mulheres entrevistadas consideram as suas empresas muito apoiadoras da ascensão feminina, né? E 1 em cada 3 mulheres na América do Norte descrevem a cultura como não favorável. E é isso, né? A gente sabe que cultura é construída no cotidiano, né? No tom das reuniões, nas lideranças que são valorizadas, nas oportunidades de crescimento. Já que a gente está lidando com um problema estruturante, que estrutura a sociedade brasileira, é necessário que se pense também profundamente, né, sobre isso. E existem os gargalos estruturais, então a gente vai encontrar promoções injustas e opacas, né? 70% dizem que os processos de promoção não são justos e nem transparentes. Sem clareza nos critérios de promoção, o talento feminino vai ser invisibilizado. E falta de mentoria e networking, né? São 17% têm acesso real a programas de mentoria e 58% relatam menos oportunidades de networking que homens. E aí, uma brecha no comentário aqui sobre isso, na programação do Web Summit, no dia 28 de abril, ao meio-dia, nós teremos um encontro, a Women in Tech Meetup, um encontro de mulheres da tecnologia que vão discutir automatização e autenticidade. Então, fica aí o convite, né, já que a gente tem poucos espaços de networking, então que a gente possa também criar os nossos espaços e tem aí uma ótima oportunidade no Web Summit aí no dia 28. Continuando sobre o relatório, eu acho que tem um outro ponto que eu acho que é importante, que é políticas de equilíbrio, trabalho e vida são mal implementadas, né? Quando a gente pensa numa questão de gênero, é importante que essa transversalidade seja considerada e bem implementada, né? 31% das mulheres entrevistadas acham que essas políticas prejudicam seu avanço na carreira, né? Então, tem toda uma questão da mulher, né, e ter a sua carreira interrompida pelas questões de gênero, e isso é extremamente importante. Acho que, no meu ponto de vista, um dos gargalos principais. Assim. O próprio relatório, ele propõe boas práticas. Achei interessante, acho que tem coisas que são novas, tem coisas que não. Acho que dessas boas práticas, eles incluem estabelecer programas formais de mentoria e patrocínio, garantir transparência no processo de promoção, ampliar esse acesso ao networking e oferecer treinamento de liderança e desenvolvimento de carreira, né? Acredito que aí é importante também a gente colocar a valorização e dar a visibilidade a mulheres líderes, né? Que acho que isso faz toda a diferença. E aí, eu trouxe também para finalizar hoje, pensando, né, nessas mulheres, então, que são invisibilizadas e que esse relatório traz aí, né, a verdade à tona, eu trouxe algumas mulheres inspiradoras dentro da área da tecnologia. Eu gosto sempre de trazer esses nomes para a gente colocar no nosso radar. Então, eu
coloquei aqui a Kimberly Bryant, fundadora da Black Girls Code, é uma das principais organizações para empoderar meninas negras na tecnologia. A sua atuação mostra como que a equidade racial e de gênero podem andar juntas, né, na formação de novas lideranças. Um adendo. Esse relatório, ele não traz uma perspectiva racial. Eu acho que isso é algo que, no contexto Brasil, não pode faltar. No contexto brasileiro, a gente não pode separar gênero e raça. Gênero, raça e classe, né? Eu estou parafraseando nossa pensadora maravilhosa Angela Davis, que vai trazer para a gente, né, essa ideia de que, sobretudo na perspectiva brasileira, né, e a gente vai ter várias autoras que vão trazer isso, o Brasil, ele é estruturado por mulheres negras. Então, a perspectiva de gênero e raça não pode faltar. Então, só esse adendo desse relatório, tá? E por isso eu trago mulheres negras como exemplo aqui para a gente se inspirar, já que o relatório não traz essa perspectiva racial. A gente tem também a doutora Ayana Howard, que é uma engenheira robótica, né? CEO da Zyro Robotics. Não sei se eu estou pronunciando direito, mas é Zyro Robotics, uma referência global em inteligência artificial e acessibilidade. Ela desenvolve tecnologias inclusivas para crianças com deficiência. E brasileiras, né? A gente tem a Carla Souza, cientista de dados e fundadora da Potência Preta, que é uma criadora de conteúdo sobre dados, acessibilidade, empregabilidade de pessoas negras na área tech. A gente tem a Sil Bahia, diretora da OLAB e cofundadora da Preta Lab, que atua com a inclusão de mulheres negras na tecnologia e inovação social, e é uma referência em interseccionalidade, futurismo negro e acesso digital. Então, hoje eu finalizo a minha participação, trazendo, então, essas mulheres negras para que a gente possa se inspirar e contribuir com a inserção da questão de gênero na tecnologia. Obrigada.